O Volt 96. Eles o chamavam de Arca de Noé de Gelo. A promessa era nobre: 10.000 animais congelados e aguardando o fim do inverno nuclear. Para repovoar o mundo, 6 cientistas foram escolhidos para serem os pastores dessa nova gênese. Mas a Vault-Tec não constrói jardins, ela constrói abatedouros. Assim que as portas se fecharam, as máscaras caíram. A missão não era preservar, mas distorcer sob o comando de um computador central impiedoso. A equipe descobriu a verdade. Eles deveriam criar monstros, radiação, vírus e manipulação genética. Os cientistas tinham cotas semanais para cumprir, e se fracassassem, o resultado não era apenas uma nota baixa, era uma execução imediata pelos robôs de segurança. E o clima gélido do Volt 96 não vinha apenas do clima, vinha do medo constante. 6 mentes brilhantes presas em uma geladeira de metal. A vigilância era constante, cada mutação criada era uma pequena vitória para a ciência sádica e uma derrota para a humanidade dos pesquisadores. O desespero gera coragem. Os cientistas tentaram o impossível, um vírus de computador para derrotar o mainframe e abrir as portas para a liberdade. Eles conseguiram, mas o preço foi a extinção. A máquina reagiu no silêncio do gelo. Os gritos foram curtos. Os robôs limparam o laboratório dos últimos humanos restantes. O vírus funcionou, só que pela metade. O mainframe morreu, mas os pods se abriram. E o que saiu de lá não era a fauna do velho mundo, mas os pesadelos criados sobre a pressão do Volt 96. Os cientistas cumpriram a sua missão. Eles mudaram a ecologia do mundo, mas do jeito mais sombrio possível. Volt 66 e 67. O experimento era a homogeneidade absoluta. O Volt 66 foi populado apenas por pessoas brancas. Do outro lado da parede, no Volt 67, a população era inteiramente negra. A Vault-Tec queria ver o que acontece com a cultura quando ela é destilada em um isolamento total, sem o outro para se comparar. 50 anos, esse era o prazo, uma porta automatizada que ninguém no abrigo sabia da existência. Enquanto a vida parecia normal, escolas, lanchonetes, trabalhos, a pressão do isolamento total começou a desmoronar o psicológico dos moradores. Se você não tem um inimigo externo, você acaba criando um interno. O cronômetro do terminal chega a zero. Sons de engrenagens gigantescas começam a soar pelos corredores e a porta finalmente se abre. O dia da união chegou. O resultado é um conflito brutal que durou vários dias. E os sobreviventes eventualmente deixaram os refúgios e foram viver as suas vidas entrando em facções de Atlanta. O 100º aniversário da Grande Guerra deveria ser o dia da união do povo, a recolonização de Atlanta por uma nova raça humana, fundida após um século de separação. Mas os arquivos sugerem que a porta se abriu para um necrotério. Como a maioria dos planos da Vault-Tec, o sucesso era medido em gráficos de sofrimento e não em sobreviventes. O Volt 66 não foi construído para salvar pessoas, foi construído para provar que mesmo no fim do mundo, o homem ainda encontra formas de se dividir. O Volt 110. Imagine te prometerem segurança total contra o apocalipse, apenas para descobrir que o seu abrigo foi construído para ser destruído pela própria natureza. O Volt 110 não era um refúgio, era um experimento de estresse. A Vault-Tec queria saber quanto tempo uma sociedade aguentaria viver em uma estrutura que está literalmente afundando no mar. A vida lá dentro era um verdadeiro inferno. Os residentes tinham que fazer manutenções constantemente. Enquanto o sal corroía as paredes, os moradores tentavam manter a sanidade com noites de cinema e fábricas de doces. Mas os espaços estavam encolhendo cada vez mais. Setores inteiros eram perdidos para a água, forçando todos a viverem amontoados no que restava. E o fim veio no ano de 2198. Os chips de água estavam falhando, a comida estava acabando e uma rebelião sangrenta começou contra o supervisor. E no desespero, abriram a porta principal e o mar entrou. Mas ele não veio sozinho. O barulho atraiu hordas de Mirelux, transformando o Volt em um verdadeiro banquete de metal e carne. Poucos conseguiram escapar para algumas ilhas próximas, deixando para trás o túmulo de ferro no fundo do Atlântico. O Volt 110 prova que às vezes o maior perigo não é a radiação, mas sim o design de quem prometeu te proteger.
Volt 69. A matemática é bem simples. 999 mulheres e um homem. O objetivo? Observar a dinâmica reprodutiva e a estabilidade psicológica sob pressão extrema. O que começou como um sonho para alguns, tornou-se um pesadelo biológico de um homem só. E com o passar das décadas, a utopia deu lugar a tensões sociais disputadas por linhagens inevitáveis e fantasmas da consanguinidade. No Refúgio 69, a sobrevivência da espécie não era o problema. O problema era sobreviver uns aos outros. A Vaultec não criou Volts para salvar ninguém, apenas para testar as pessoas.